Salve, salve, gente! Aqui é o Joel Machado e você está ouvindo Conexões Inerentes. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E olha só, hoje o nosso encontro vai ser especial porque é o quinto e último episódio da nossa série Imaginando Amanhãs Possíveis. Mas antes de seguir, eu não poderia deixar de agradecer a cada convidado que esteve com a gente ao longo dessa série. Foram vozes que nos guiaram por diferentes caminhos para enxergar o futuro, abrindo horizontes, provocando perguntas e deixando marcas que a gente leva adiante. E como já virou tradição por aqui, encerramos nossas séries trazendo a arte como inspiração. E desta vez, a escolha não poderia ser mais simbólica. Neste episódio final, vamos conversar sobre algo que, em grande medida, sustenta qualquer futuro que possamos imaginar, que é a leitura. No mundo em que o papel se espalha em múltiplas telas, lemos cada vez mais, mas de modos distintos. Nossa época é tão complexa que talvez nunca se tenha lido tanto e, ao mesmo tempo, nunca se tenha lido tão pouco. Então é nesse território que vamos caminhar hoje. Neste episódio, nossos convidados Vanessa Balula e Thiago Mini conversam sobre os caminhos e descaminhos da leitura. Falam das memórias mais antigas que têm dos livros, da atuação de ambos em bibliotecas populares e do trabalho intenso que exercem na formação de leitores. Então, acomodem-se por aí, porque este episódio é um convite para mergulhar no poder transformador das histórias e refletir sobre o papel da leitura como ponte que nos leva de volta a nós mesmos e ao outro. A Vanessa Balula, pessoal, é jornalista, escritora, roteirista, mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, editora e pesquisadora de literatura infantil e juvenil e escreveu o livro para crianças Marina Nada Morena. Thiago Mini é poeta, ator, dramaturgo, editor, pesquisador e professor. Realizou mestrado em estudos literários pela Universidade Federal de São Paulo e integra o coletivo de teatro Dolores Boca Aberta. E juntos nessa conversa vamos ter também a companhia da Joana Rodrigues e do Leonardo Gandolfi, parceiros e já conhecidos de vocês aqui no Conexões Inerentes. Olá, Vanessa, olá, Thiago, que bacana ter vocês aqui no Conexões Inerentes. Muito obrigado por toparem participar. Pois é, hoje chegamos ao último episódio da série Imaginando Amanhãs Possíveis, celebrando com vocês este que é um dos alicerces para qualquer futuro melhor, que é a leitura, né? Então seja muito bem-vinda, Vanessa, seja muito bem-vindo, Thiago. Agora, olha só o que a gente bolou para essa conversa. A Joana, o Léo e eu estaremos aqui na escuta, acompanhando e intervindo muito pontualmente, porque a proposta é que vocês que estão se encontrando pela primeira vez levem adiante essa conversa, construindo o diálogo livremente, aí com as afinidades, diferenças e descobertas que forem surgindo, tipo uma história que vai se escrevendo no próprio ato de contar. E para começar, já que o assunto é livro e leitura, eu só vou lançar uma faísquinha nesse início para transportar vocês lá onde essa relação geralmente inicia. Muitas vezes é na infância ou na adolescência que um único livro tem aquela força, né, de mudar tudo, de abrir um mundo novo e despertar uma paixão que nos acompanha para sempre. Então eu queria saber de vocês, Vanessa e Thiago, se vocês lembram de algum livro que tenha sido um ponto de virada para esse mundo da leitura. Oi, boa noite. Eu sou a Vanessa Balula. E eu estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. É uma delícia o programa. Eu assisti, ouvi todos esses episódios e estou muito orgulhosa de estar aqui juntinho essa noite falando sobre algo que nos é tão caro, né? Que é a questão da literatura, a arte e tudo que nos movimenta nesse mundo, né? Eu lembro, Thiago, posso falar do meu? Eu lembro da minha relação, eu me lembro, eu faço uma orientação de um grupo de estudos literários aqui em Porto Alegre, que depois a gente conversa sobre ele,
E eu sempre me lembro nessas formações de contar quando eu me entendi como leitora. A gente está conversando mesmo sobre uma questão de leitura de mundo, né? Além da leitura literária, da leitura de mundo. Tá aí Paulo Freire que não nos deixa mentir. Eu me lembro e ganhei ele, e depois mostro só para vocês, porque quem vai estar nos ouvindo não vai poder ver, o livro do urso. E eu tinha 3 anos. Eu me lembro desse livro, eu descrevi o objeto livro há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, nessa formação, e uma amiga que participa dessa formação, que é também escritora, ilustradora e editora, Gisele Federizi, aqui de Porto Alegre, encontrou o livro, um livro que eu procurava nas redes todo o tempo, há muitos anos, e ela encontrou e eu recebi ele essa semana. Então eu estou com essa emoção ainda quentinha, fresquinha, para contar e partilhar com vocês, porque é uma grande cabeça de urso preto, é um urso selvagem, de floresta, com um faco especial, e eu me lembro de sair, grampo canoa, capa mole, me lembro de sair do jornaleiro de mão dada com meu pai, abraçada com o livro, e o livro me abraçava. E eu lembro dessa sensação, eu não lembro da cena, eu me lembrava muito do livro, de todo o livro, especialmente dessa questão do objeto livro mesmo, mas me lembrava da sensação tátil daquele livro, né? Eu me lembrava de fazer parte dele e dele estar fazendo parte de mim a partir dali. Nesse caminho, eu não sei lá, talvez 40 anos depois, eu não sei onde o original foi parar. Mas esse original, que já foi de alguém que já abraçou uma outra infância, agora está comigo e eu desejo que fique para sempre, assim, porque foi uma emoção imensa encontrar. Não foi pela história, para vocês terem uma ideia, eu nem reli o livro ainda, não consegui, assim, foi mais forte a coisa do reencontro do que do texto. E eu sou escritora, então, quer dizer, isso para mim diz muito. Mas foi um momento que eu compreendi o quão forte era a possibilidade de ter na minha vida uma história, né? No momento que eu digo que eu estava de mão dada com meu pai, é quase como se eu estava de mão dada com meu pai, saindo, a gente ia aos domingos no jornaleiro, comprar livros Grampo Canoa, que hoje poucas pessoas dão valor, né? E sem dúvida nenhuma, os encontros dos domingos no jornaleiro com esses livros, e também depois com os Golden Books, etc., etc., foram responsáveis por me trazer até aqui, hoje como escritora, editora, formadora de mediadores de leitura, roteirista, então pesquisadora, lige. Então todo esse caminho começou lá, no jornaleiro, num tempo que a gente não tinha esse acesso às livrarias, não tinha grana para livraria, e os livros abraçavam a gente quase não dava muita bola para a capa dura, que hoje virou essa coisa toda tão desejada e almejada pelos autores e pelos leitores e tal. Foi o livro do urso, depois eu mostro. Bom, boa noite, Joel. Prazer estar aqui, agradecer muito o convite do Leonardo. Prazer estar aqui, Joana, ser recebido aqui, estar ao lado da Vanessa, para poder falar sobre leitura, né? Essa coisa que, como a Vanessa falou, né, tem a ver com a leitura de mundo, né? Que às vezes às vezes o livro é uma janela para isso, né? Às vezes ela é um depósito, uma sacola de gato Félix, né? De onde você saca coisas. Mas vou falar gato Félix, já me remete também a essas primeiras experiências, né? De ler, de ver o mundo, de imaginar. Eu venho de uma
de uma família não leitora, embora tivesse à disposição ali nessa primeira infância alguns livros e esse rápido exercício que Joel propôs aqui já me remeteu ao Saci Cibernético, que era uma espécie de enciclopédia infantil e tinha o Saci Cibernético, isso ficou marcado. Eu nunca mais revi esse material, mas era uma espécie de Saci que ele tinha um corpo todo mecânico, assim, era uma coisa meio do futuro, né? Então agora pensando sobre, era uma coisa que misturava tradição e uma projeção futurística, né? Coisa bem maluca. E eu não era alfabetizado, né? Mas eu tinha ali já um portal de fantasia, né? Eu acho que o livro, o papel, o impresso, ele aparece como possibilidade de fantasia. Daí talvez, né, tenha vindo ou seguido daí, ou de outros lugares também, a questão da poesia, né? Eu sou poeta, me formei em letras tardiamente, a formação também no mestrado que eu fiz na Unifesp foi muito tardia. A minha questão com a leitura foi sempre muito problemática, né? Eu sou oriundo da escola pública e a trancos e barrancos, né? A leitura ela nos atravessa. Eu digo isso porque recentemente, num projeto que eu tenho, né, de biblioteca comunitária, eu comecei a ver muita gente que não lia lendo leituras coletivas, né? Não só o empréstimo e acesso ao livro, mas essa coisa. Eu me vejo muito nessa experiência, né, dessas primeira leitura, porque às vezes uma primeira leitura ou as primeiras leituras elas se dão depois dos 30, né? E eu digo que a minha formação ela vem assim bagunçada, eu falo da escola pública não dizendo mal, mas a gente sabe, né, os percursos e os percalços, né, dessa construção da democratização da educação, ela faz com que a gente crie caminhos, mas também refaça conexões, né, porque a gente também cantava muito no intervalo da escola, né, e eu penso também a canção como uma forma de ler o mundo, uma forma de cantar o mundo, uma forma de... Então, eu acho que assim, a leitura, ela é, dentro da minha formação, ela é irregular nesse sentido, mas o que dá, talvez, a essa concepção de ler o mundo, né, dá uma riqueza, uma heterogeneidade a ela, né, quer dizer, ela vem de vários lugares, ela vem talvez da possibilidade de imaginar, né, a gente lê o mundo para poder imaginar e talvez nesse sentido começar a escrever nele também, né. Aí tem uma coisa muito quando você falou sobre essa questão de não ter lido muito antes e tal, você usou um termo que agora me fugiu, mas eu sempre fico pensando esse percurso leitor, de alguma forma, mesmo que a gente tenha um registro, de quando nos entendemos leitores, né, desse mundo, esse percurso leitor me parece sempre no gerúndio. A gente sempre parece estar indo, lendo, buscando, de alguma forma, calando, esquecendo, né, reconhecendo os silêncios, os nossos e os das histórias, e momento que elas falam por nós ou que, de alguma forma, nos encontram, e as que a gente foge também tem isso, né, também tem as histórias que a gente foge. De alguma forma, ou porque dói, ou porque não tocou, ou porque não era a hora, né, de alguma forma não essa coisa desse percurso leitor eu sempre acho muito fascinante. Você comentou essa coisa da biblioteca comunitária, Thiago, eu fui te buscar quando eu soube que você ia estar aqui, tá. Fui te stalkear. E então encontrei a questão da biblioteca comunitária e achei muito interessante, porque uma coisa que a Joana não sabia quando a gente conversou, num primeiro momento, porque eu ainda não tinha começado, Joana, eu comecei a trabalhar numa ONG aqui em Porto Alegre, que já tem 17 anos de estrada, a ONG Cirandar, Thiago, não sei se você conhece. O foco é a democratização do livro e da leitura, né? E o fomento de tudo isso, de todo esse universo. E eu comecei a trabalhar
com a curadoria das bibliotecas da Rede Cirandar, e também fazendo a mentoria desse curso, desse grupo de estudos, que eu comentei ainda agora, grupos de estudos de literatura, e também fazendo a formação das mediadoras de leitura. E aí, quando você vê esse todo, assim, né, você fala, ai, como tem tudo faz tanto sentido. Na tua biblioteca, eu estava lendo que tinha alguma coisa sobre língua portuguesa para estrangeiros, né? Sim. E nessa, Não Cirandar, na ONG, a gente também tem língua portuguesa para venezuelanos, haitianos. A gente tem uma comunidade grande aqui, né, em Porto Alegre, de haitianos, venezuelanos e tal. E hoje, como se fosse um presente, eu encontrei uma venezuelana que estava aguardando para começar um curso. Eu falei para ela, a gente vai receber a Rosinha Queiroz, né, escritora e ilustradora para as infâncias, daqui a algumas semanas, e a gente estava montando um painel da obra da Rosinha. E ela me perguntou, essa senhora, Tânia, me perguntou, o que você está fazendo? Eu posso ver? Você está desenhando e tal, não sei o quê. Eu expliquei. E falei assim, já que você está esperando, eu vou te dar os livros que a gente tem da Rosinha aqui, para você conhecer. E aí ela pegou um livro que chama Reviravento, que é da Silvana Tavano, com os desenhos da Rosinha, e leu uma orelha, ou algum texto correlato. E ela falou assim, olha só, é isso mesmo, ela acertou em cheio, um vento que tira a gente do lugar, e o livro leva a gente para qualquer lugar. E aí ela repetiu e foi lendo com mais atenção o mesmo texto. E aí eu disse para ela, é exatamente, Tânia, o que está acontecendo com a tua vida, né? E aí ela falou, é isso, é isso. E aí a gente fica pensando, caramba, né? Tá aqui, ela veio de Caracas, chegou aqui, tá sentada aguardando. Eu entreguei um livro para ela de Lige, e já tinha entendido que ela lê super bem, entende tudo e tal, darará. E aí ela vai, saca exatamente o que lhe tocou, exatamente o que ela encontrou no livro. E, obviamente, fiquei super emocionada e tal. A espera dela foi muito mais comovente, talvez, para mim do que para ela. Mas ela ficou tomada com aquele trecho de um texto que abriu um mundo de um livro que nunca chegaria até ela, né? E eu acho que a literatura é capaz de realmente fazer pontes incríveis, assim. Quando você fala em janela, eu fico pensando também isso, sabe? Abre muito do que a gente espera poder abrir, mas faz pontes que a gente não espera. Essa imagem da ponte é muito legal mesmo, porque pensando no trabalho, né, da biblioteca, é uma biblioteca comunitária de poesia, né? Que Eu lindo. preciso dizer assim mais ou menos o contexto. Ela surge ela é fundada numa ocupação cultural que já existe há muito tempo aqui na cidade de São Paulo, né? Uma ocupação cultural que tem lá seus mais de 20 anos, então está aí mapeada como uma das mais antigas da cidade, se encontra na zona leste da cidade, é um espaço onde tem muita espaço de cultura, né, e arte, assim, de muito tempo, assim, grupos de teatro de mais de 20 anos, trabalhando questões da música, mas não havia ainda um trabalho direcionado à leitura, né? Eu trabalhei alguns anos na prefeitura como professor, como formador, né, professor de língua portuguesa, trabalhava muita literatura na sala de aula, mas algo na instituição, e eu assim, a gente não se deu muito bem. Mas eu passei num determinado momento a dar oficinas de poesia, porque era o que me dava fôlego, né, para continuar. E no meio disso tudo eu percebi que começou uma movimentação voltada à leitura, à escrita e à produção de textos que podia dar um passo a mais.
E aí coincide com o desejo e a oportunidade de construir mesmo. Então a gente, dentro de um container doado, né, que a gente realocou ali dentro do terreno, a gente montou prateleiras de madeira, começamos a receber doações, conseguimos um edital, conseguimos comprar alguns livros e passamos a fazer muitos eventos, né? Que eu acho, aí eu acho importante falar dos eventos porque a gente realmente tem uma cultura. A biblioteca, ela parece um lugar assim, né? Os livros estão lá, as pessoas vão, essa é a mecânica. Mas é uma mecânica que tem falhas, né? Tem lacunas. Eu nem vou querer puxar esse fio da onde vem, porque é um longo debate, mas é difícil esse automatismo, né? Essa ponte não acontece assim. Os eventos têm sido, acho que essa ponte que você falou, Vanessa, que me falou é verdade. É o lugar onde a leitura atravessa a gente que está ali agitando, né, culturalmente o espaço, e as pessoas que são poetas e que são possíveis leitores. Digo possíveis porque às vezes não são leitores contumazes e muito menos de poesia, né? A Sim. nossa ideia, inclusive, de fazer uma biblioteca comunitária de poesia era, vamos fazer, bom, a biblioteca comunitária, vamos ser mais contramão ainda, então, de poesia, né? Minha experiência na escola me deixou isso bem claro, né? A experiência, estou dizendo, com professores, com funcionários, com alunos, pais de alunos, a comunidade, né? A ampla comunidade escolar, como a gente chama, de que a poesia, ela realmente é o gênero estranho, né? É o menos, é o porquê, enfim, tem um outro debate aí que também a gente não vai entrar, mas por causa disso a gente é meio punk, né? Eu falo assim, qual é a coisa mais punk que a gente pode fazer na nossa vida? Uma biblioteca comunitária de poesia. E porque ali a gente meio que tem a liberdade de fazer o que a gente quiser da maneira que a gente quer, né? Não há expectativas, parece que e não é quase um lugar de não há esperança. Assim, ninguém vem o primeiro evento de poesia, a gente imagina quem que vai vir aqui na periferia da Zona Leste de São Paulo para ver um poeta ler o seu livro inteiro. Ninguém. E aí a gente está hoje em dia na 11ª edição desse evento da biblioteca que chama Sarau do Livro Inteiro. Eu falei balada porque a gente faz um tronco familiar com a Balada do Livro Inteiro que acontece lá no Rio de Janeiro, né? Com o poeta Eike Pimenta organizou isso e a gente gostou do modelo e começamos a fazer aqui. De fazer uma espécie de rua de mão dupla, né? O poeta, muito feliz de poder ler o livro inteiro que ele escreveu, e um monte de gente lendo e ouvindo, e depois há uma troca, né? Porque as pessoas falam, ó, eu achei isso. Então, acho que esse lugar da ponte, essa imagem, ela é muito forte mesmo. E eu acredito muito também agora, depois dessa experiência, da leitura a leitura ser esse lugar da presença, Uhum. onde a gente, né? Porque tem muito essa ideia da leitura como um ato solitário, e tem sido para nós o oposto. É um lugar do encontro, né? O encontro de leitores, escritores e tal. Tem uma coisa de construção coletiva nisso, né, e É. é muito forte, eu acho. Essa questão, inclusive dentro dessa imagem da ponte, né, porque é quase um convite. Me deixa chegar até você, vem até mim. No momento que a gente, de alguma forma, se fortalece, e aqui eu não tô querendo ser piegas, mas eu acho isso mesmo, eu acho que quando a gente fala em poesia ainda mais, entendo pouco de poesia, como um olhar estudioso não existe aqui nessa pessoa, dentro da poesia, mas me entendo como quase Michelle Petit aqui, né, mas me entendo como um animal poético total, assim. Consigo, enxergar a poesia nesse receio de não se permitir a poesia também, sabe. Eu acho que poesia tem uma coisa de permissão. E no momento que se fala assim: "Qual é a coisa mais punk a se fazer?", fico pensando em quantos momentos da vida de um país, da nossa vida individualmente, íntima e tal, não é a poesia, né, que seja em canção, conforme o Joel falou, que seja na vida, nas pequenas coisas, né, nos pequenos
desassossegos nos pequenos, nos pequenos e grandes momentos da vida, que a gente não seja atravessado pela poesia, né, Tiago? E você, melhor que ninguém, para nos dizer isso aí, mas de verdade eu acho que se tem algo que a gente poderia falar para os tempos incertos, Joel, Leonardo e Joana, eu acho que é a poesia, sem dúvida. Pô, mas Vanessa, essa coisa do entendimento também, eu vou trazer outra experiência, assim, que eu acho. Eu, durante muito tempo, eu escrevi poesia e não sabia muito bem, assim, né? A academia, ela me ajudou muito a elaborar que o entendimento, ou dito especialidade, né, da linguagem, ela serve a muitas coisas, mas ela não é preponderante, né? Digo isso por um pouco por escutar, ó, escutar, portanto, ler a leitura de pessoas que passaram por esse encontro, né? Sim. Então, gente que disse: "Olha, eu nunca tinha lido um livro de poesia na minha vida, e hoje eu li", né, naquela leitura coletiva, ouvindo o autor e acompanhando a leitura com os olhos. Isso para mim foi muito. E aí eu falei: "Mas como foi a experiência?" E as pessoas diziam: "Não, foi maravilhoso, foi arrebatador". E em geral, quando a gente lida com a poesia, as pessoas falam: "Ah, achei legal, mas eu não entendo muito bem isso". Mas nesse momento as pessoas não buscaram o entendimento. Acho que por conta do atravessamento da experiência, né, e eu acho que a poesia, a questão poética, o animal poético, né, acho bonito isso, porque eu acho que a poesia também tá um pouco para além do poema, e aí a gente fala dos atravessamentos poéticos. E tem uma coisa que aí eu tô falando isso para fazer uma ponte, uma ponte com esse outro trabalho, né, que eu acho que também é um trabalho de leitura, né, a gente está fazendo 2 oficinas, uma que é para a gente tem uma comunidade também imigrante, preponderantemente bolivianos e paraguaios. Tá. E a gente ofertou na oficina, porque a gente já tinha consultado e achou que ia ser muito legal, essa galera vai querer, precisa, para se inserir melhor, né. Uhum. Mas não tá rolando, tá difícil de achar o pessoal, a gente descobriu que que existe aí uma outra coisa que tá para além do nosso dessa janela que a gente abriu, né, essa ponte, talvez as pessoas queiram outras coisas. Mas tá rolando, por outro lado, a oficina de Guarani, que é uma espécie de, né, também outra rua aí de mão dupla, gosto muito dessa imagem, né, da mão dupla, que é a ponte também, né, você vai e volta, que, tem a comunidade paraguaia fala, né, Guarani, e Uhum. a gente falou: "Poxa, vocês não querem dar uma oficina?" E aí o Fidêncio aceitou esse convite, tá rolando, e eu percebi que a partir desse momento começou a rolar uma integração muito grande, a gente se cumprimenta agora, né, eu digo a gente assim, nós que somos da biblioteca e estamos fazendo a oficina, a gente aprendeu já alguns cumprimentos em Guarani, e quando a gente vê a comunidade passando, porque eles usam o espaço para jogar futebol, né, é uma ocupação de múltiplas linguagens ali, bem comunitária mesmo. Aí a gente cumprimenta eles assim, em Guarani, as primeiras vezes eles olharam e falaram: "Ué, por que esse pessoal tá falando com a gente em Guarani? Olha aqui". E eu acho que essa integração também ela é muito poética, sabe, pensando politicamente, a gente faz a leitura de que é um trabalho de base, né, um trabalho de construção de relações bem que já foram abandonadas há muito tempo, e que acho que são matéria da poesia, matéria da literatura, matéria da leitura, né. Então, de outras maneiras, né, a gente está fazendo esses atravessamentos poéticos, né. E tem muito em conta essa questão do valor da escuta, né, nas práticas leitoras. Essa questão quando você diz assim: "Ah, parece que a galera estava querendo uma outra coisa". A gente consegue também, eh, em algum momento, eu penso que às vezes a gente tem que dar um passo para trás, voltar no verso, né, para conseguir arredondar a estrofe. Né, meio isso, assim, né, para que de alguma forma a gente possa compor junto. Eu
acredito muito na questão desse espaço para escuta na formação da pessoa leitora. Acho que quando a gente fala nessa coisa do percurso, a formação, a ideia do conceito base, assim, de formação do leitor, me assusta um pouco. Explico antes que a Joana fale o que essa pessoa está fazendo aqui, quem eu botei nesse microfone. Porque acho que precisa ser um convite, sabe, Joana? Acho que a leitura obrigatória da escola, degringola, afasta, assusta, cansa, entedia, sabe? Acho que as leituras obrigatórias do sei lá quando, acho que não funciona, sabe? Eu acho que não é por aí que a gente consegue dar a mão para alguém e nessa mão tem um livro, sabe? Fico sempre pensando que, de alguma forma, a gente precisa considerar a diversidade da leitura de mundos, né? O meu mundo é diferente do Tiago, o do Joel é diferente do da Joana, né? E por aí vai. O Leonardo, então, nem se fala. Mais diferente ainda. Então, assim, a gente precisa estar atento ao outro de alguma forma, né? A gente precisa estar aberto. De alguma forma, eu fico pensando que esses atravessamentos, né, Tiago, se dão se a gente está aberto. E para a gente chegar a alguém, se alguém precisa chegar até a gente. Senão a gente não alcança. Pode ser com o que for. Eu imagino o desafio que seja uma biblioteca de poesia, uma biblioteca comunitária de poesia. Eu imagino o desafio que seja. Mas eu realmente acredito que os caminhos são possíveis, como você acabou de apontar, sabe? A gente viu que a galera queria outra coisa. E tem coisa mais poética do que, de alguma forma, os caras chegarem num território que não é deles, e eles estão buscando esse pertencimento e serem cumprimentados na língua deles, por vocês. Não posso imaginar. Esse lugar da escuta, eu acho que daria pra gente desenrolar ele por, sei lá, algumas temporadas, né? Porque, de alguma forma, assim, intuitivamente, até talvez um pouco por revolta, o nosso sarau do livro inteiro, ele chama sarau porque a gente imaginou que era uma maneira mais fácil das pessoas entenderem que era um lugar de falar e ouvir poesia. Embora o sarau nos traga aquela outra concepção, né, de que tem várias modalidades. Microfone aberto, só que a gente está localizado na periferia de São Paulo, que tem um histórico que também é preciso ler, de que há 25 anos atrás houve um boom dos saraus nas periferias. Isso formou muitos leitores, principalmente, sobretudo, e muitos escritores. Os saraus ganharam dimensões assim, extraterritoriais, né? Principalmente na região da Zona Sul, eles viraram grandes ícones, né? Você tem o sarau do Binho, tinha também o sarau da Cooperifa, né? Que hoje estão aí, conseguiram seu lugar, inclusive no status aí, né? De estudos acadêmicos dentro dos cânones e tal. A gente fez a leitura de que, por outro lado, houve o chicote, né? A coisa ela acontece também para lugares que não são tão desejáveis, de que houve um fenômeno de que os poetas começaram a gostar muito do microfone. E, portanto, haviam eventos em que eles iam só para ler. Assim, eu vivi momentos assim, né? De que o microfone estava lá e a leitura rolava, mas a escuta não. Né? Um poeta largava o microfone e ia tomar uma cerveja ali, conversar e não há problema, porque às vezes é o momento, a pessoa tá, né? Não quero ser um moralista nesse sentido, mas é porque acho que causava algum ruído aí. E aí
E aí eu pensei, e se a gente fizesse um movimento de radicalização da escuta, né? E aí me pareceu que este formato, né, de convidar um poeta por vez, e rola toda uma curadoria, tá, gente? Os poetas enviam os livros, às cegas, tem uma curadoria que faz a leitura, embate no texto, fica fazendo conjecturas. Quem será esse poeta? Será que é ele? Será que é ela? E é muito divertido. O sarau já começa ali, né, nos bastidores, é muito legal. E a gente seleciona os livros, liga para o autor e fala, você pode? E aí uma vez por mês a gente faz. Mas o que eu queria dizer é que radicalizar esse lugar da escuta tem sido muito interessante, né? Faz com que a gente pense um pouco no outro, né? A literatura, talvez, a leitura, como um exercício de alteridade profunda, incontornável, né? E pensando um pouco também a gente seduz, a gente tenta, a gente vem, né? Mas também a gente aprendeu escutando que às vezes o processo de leitura que nos dá só na leitura lida, ali, escrita, ela também se constrói a partir dos interesses, né? Essa diversidade de interesses, que a meu ver, é uma atitude escritora, autoral, né? Ou Autoral. seja, você escolhe o que você quer ler, você escolhe o que você quer ver, porque você sabe que você vai se alimentar de algo que vai te constituir, porque você quer ser constituído para poder fazer, né? Para poder constituir. Então, fazer esse projeto de poesia na contramão, assim, do centro da cidade, por exemplo, que é um lugar de fácil acesso, a gente está num lugar difícil de chegar. Mas isso permite com que a gente também não crie tantas expectativas, sabe? A gente faz a leitura dia a dia, assim, ó, hoje tem essas pessoas, uau, que legal, quem é você, de onde você vem? E tem sido um pouco essa a nossa, sabe, trabalhar no pequenininho e no erro. Tem E dado tem uma muito coisa certo. muito legal também, né, nisso, Thiago, que eu acho que difere muito da coisa assistencialista, né? Porque as pessoas entendem o que é em geral, né? Assim, um entendimento rasteiro, obviamente, algo comunitário, sei lá, a gente pode derivar para mil outras coisas, como uma coisa assistencialista. Ah, tem língua portuguesa para migrantes, assistencialismo. Ah, não, 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 não é. Vamos fugir disso, vamos entender que não é isso, né? Que a gente está falando de partilha, que a gente está falando de pertencimento, que a gente está falando, né? E não é só o pertencimento daquele que chega, é daquele que aqui está. Hoje também tivemos uma cena ótima aqui. Uma pessoa que foi participar, acho que da incubadora, tem uma incubadora de empreendedorismo para migrantes também, que é um outro projeto dentro da ONG, do Serandá. E a pessoa disse assim, me ouviu falar com esse monte de S's e chiados e X, e disse, você não é daqui, né? Aí eu falei, sou. Eu achei que era do Serandá, né? Eu falei, sou aqui, sou daqui, bem daqui. Aí ela falou, com esse monte de X? Eu falei, ah, é disso? Não, não sou. Então, sou do Rio de Janeiro, moro aqui há 15 anos, coisa e tal. E aí uma outra pessoa, venezuelana, chega e fala alguma coisa e fala, você também não é daqui? E a pessoa, não, não sou. E disse de onde era. Aí a, a questionadora em questão chega e diz assim, e aí a gente esperando ela falar mais alguma coisa, tipo, era só isso, né, que tinha pra saber. E ela diz assim, eu sou daqui, eu sou gaúcha. E aí a venezuelana respondeu, ah, que bom. E eu pensando, então, não somos todos assim? Não estamos sendo? Não estamos lá no nosso gerúndio, cada um gerúndio de cada dia? E achei tão curioso isso, porque aí eu consegui perceber como, de alguma forma, há quem já esteja ou percebendo, né, que, que a partilha é o caminho,
que a partilha é o pertencimento. E há quem não perceba. E mesmo naquele espaço, e eu vou te ser sincera que eu fiquei tão impactada naquele momento, que eu não consegui derivar isso na hora, com ela, né. Porque interessante seria derivar ali naquele momento, não perder o gancho. E aí eu optei por um chá. Eu passei para isso, eu passei para partilhar um chá, que foi o que me foi possível naquele momento, mas eu fiquei com aquilo meio ecoando, assim, sabe. A gente realmente não se dá conta que é isso, que a partilha é o pertencimento, e que bom! E a frase, hã, da senhora venezuelana é perfeita, que bom que você é gaúcha, que bom que eu não sou, que eu sou venezuelana, que bom que ela é carioca, né. E que bom que a gente está construindo essas pontes juntas, né. Que bom que você chegou até aqui, que eu estava aqui, que você encontrou a outra. E que bom que isso tudo está sendo movimentado pela arte, né, pelo viés literário, e a gente está falando dessa leitura de mundos, e que bom que a gente tem 3 mundos enormes, imensos aqui, só nesse pedacinho de salas para partilhar. Mas na hora não me veio nada disso, tá, na hora só me veio o chá. Eu queria dar uma paradinha aqui, intervir. É um papo muito bom, muito gostoso de ouvir vocês, mas a gente tem aqui um aliado, mas ao mesmo tempo, né, na contramão, a gente tem a questão do tempo, né? Eu acho que, e eu vou lançar para vocês, e depois vocês continuam. Acho que fica aqui nessa conversa maravilhosa, fica uma dúvida para quem está ouvindo: esse caminho das pontes, essa via dupla, com tudo isso que vocês disseram. Mas, na realidade do dia a dia de crianças, jovens, adolescentes, que não estão no Cirandar, que não estão no CDC Vento Leste, eu queria que vocês comentassem um pouco, onde estão essas outras janelas? Onde estão essas outras pontes? E o que a gente pode, como leitores que somos, colaborar? Liguei o computador aqui agora, fez aquele pan, sabe, do Windows, né? Eu não, é o meu Windows interno que fez pan. Como fazer? Eu acho que eu não vejo muito, porque o exercício de responder essa pergunta seria eu tentar pensar o que eu quereria fazer, né? E seja lá o que for, vira projeto e a gente faz, né? Daqui no segundo passo. Eu acho que a multiplicação desse tipo de experiência, talvez, na minha, na construção do que é, porque a gente não, pelo tempo a gente não consegue entrar muito nos detalhes do que seja, né, o projeto CDC, mas a gente tem tido muitos fracassos, Joana, no sentido de, por exemplo, ano passado a gente fez algumas oficinas, né, de poesia, convoquei 4 poetas diferentes, de estilos diferentes, para ver se rolava. Por conta do tempo, a gente acabou fazendo muitos deles como uma vivência. Era um dia inteiro, né, o poeta chegava às 10 da manhã, saía às 4 da tarde. Teve uma vez, até talvez por um pouco de falta de manejo das redes, ou às vezes é porque a coisa ela tá para além da nossa vontade, não tinha ninguém. Mas o poeta estava lá, né? No caso, por exemplo, o Almir Rosa, estava lá para falar um pouco das experiências dele enquanto poeta, né? Eu convocava os autores a compartilhar o que eu chamava de a sua sapataria, né? Que funcionasse como uma sapataria, que o poeta mostrasse um pouco como que ele faz sapato, né? Como o ofício dele, como que corta o couro, como seleciona, como faz a costura, e mostrando ali e falar assim: olha, agora você faz o seu.
né? Essa era a ideia, eles ficavam super entusiasmados e construíam um trajeto bem pessoal de fazer. E teve uma vez que não tinha ninguém, estávamos eu, Bruno e Mel, né? A Melissa e o Bruno na época éramos só nós três na biblioteca, e a gente se viu ali compartilhando com um artista, e a gente entendeu que aquilo era uma arte do encontro, né? Naquele momento eu desliguei um pouco uma espécie de produtor cultural, né? Eu me figurei como produtor cultural e disse para mim mesmo, esse evento deve acontecer, precisa dar certo. E quando eu vi que não tinham de outras pessoas, eu falei, deu errado. Então, uma mudança em mim teve de ser feita para eu poder vivenciar aquele momento de maneira íntegra, né? E aí eu me vi ali como o Tiago, tendo uma experiência e uma troca com um poeta. Eu falei, bom, é para mim, eu tô aqui. Então, assim será. Então, talvez, pensando um pouco a partir dessa experiência de, entre aspas, fracasso, né? Fracasso frente, talvez, a uma expectativa de sucesso. Sucesso, assim, né? A coisa tem que acontecer, essas projeções, né, que a gente faz. Eu acho que as pequenas experiências de vida que se dão nos pequenos encontros, que são não mapeáveis, são não registráveis, sabe? Me veio agora, né? De uma dona de casa, de uma senhora que pegou o ônibus errado, desceu num ponto, ela entrou numa livraria para pedir uma informação. Pediu informação, conseguiu o que queria e de repente ela falou, nossa, eu tô numa livraria, né? Há quantos anos eu não entro numa livraria? E ali, de repente, ela olha um livro. Pode não pegar, pode não ter lido, mas eu acho que ela vai ficar vibrando aquilo. Meu Deus, há quanto tempo eu não leio, né? Quer dizer, eu acho que esses pequenos acasos, porque eu tô contando tudo isso, essa formulação, a partir do meu fracasso, né? A partir dessa ideia de transformação interna e de expectativa, porque eu acho que as experiências leitoras, elas acontecem nesses moldes e devem acontecer cada vez mais, eu acho. A gente construir mais experiências, né, como a que a Vanessa toca lá no Rio Grande do Sul e eu aqui em São Paulo, na Zona Leste, talvez a gente amplifique a possibilidade das pessoas tropeçarem num livro, né? Mas a gente pensar isso, porque eu não quero dizer sobre política pública, tá, Joana? Porque seria a resposta que a gente quereria ouvir aqui. Mas é uma resposta que a gente já conhece e a gente tem entendido que as políticas públicas, por mais necessárias que sejam, elas também não estão olhando, né, para a pequena experiência. Eu acho que estamos todos tragados pelo neoliberalismo, né, até o Estado, inclusive ele. Inclusive, Né? Então, a gente precisa, acho que, achar estratégias poéticas aí para essas experiências leitoras, né? Ousadas, punks, casuais, enfim. Joana, eu fico pensando que quando o recorte passa a ser as infâncias e as juventudes, ele não é muito diferente quando a gente está falando de um aluno do EJA, quando a gente está falando do vizinho aqui, né? Acho que não é muito diferente, porque eu continuo acreditando que a gente precisa criar espaços íntimos entre esses imaginários, assim, a gente precisa estar inteiro, como o Tiago disse, sabe? Não tem ninguém, mas ele está ali, então é para ele, né? Eu realmente acredito muito que o leitor, esteja ele alfabetizado ou não, seja ele um leitor ativo ou não, que ele precisa estar no foco de qualquer ação, sabe? Ele precisa, não é o livro, não é o escritor, não é a literatura, não é o artista, é o leitor. É aquele que pode vir a ser. É aquele encontro que precisa se dar. E quando a gente está falando de infâncias e juventudes, eu acho que a gente também precisa desmistificar um pouco, ou muito até, os nossos medos, né?
a internet vai afastar, ninguém vai mais escrever, ninguém vai mais ler, ninguém vai... A televisão, o cinema... Eu acho que a gente precisa lembrar onde pode existir o encontro disso, né? Eu tenho uma experiência em casa, a minha filha hoje tem 10 anos, ela não é uma grande leitora, casa de ferreiro, né? Essa criatura só ganha livro, só vê livro, só respira livro, só olha para o lado da mãe, tá no livro. Não, casa de ferreiro. Mas é ela quem chega e fala: chegou a nossa hora da historinha. Ela tem 10 anos, a gente continua compartilhando a hora da historinha. E para ela é uma historinha, o diminutivo é o equivalente ao sono, né? É aquele momento do acolhimento. Mas a historinha, ela se desdobra em tantas coisas, em tantas leituras e encontros com leituras. Isso é que eu acho incrível. Sei lá, há um ano e pouco atrás, ela descobriu sozinha, porque ninguém lhe disse isso, que as histórias compartilhadas da escola, do Roald Dahl, ela descobriu que tinha um filme que ela tinha assistido, Matilda, isso, aquilo outro, blá, blá, blá. E eu falei, exatamente. Toda aquela história veio de um livro. Isso é tão fascinante para a criança. Tudo aquilo que ela viu numa tela imensa veio num livro. Estava ali dentro. Todo aquele mundo imaginado por alguém e que está ali, que ganhou vida, veio de um livro. E ela podia reencontrar aquilo sempre ali do lado da cama. Quando ela compreendeu isso, o olho brilhando, não tinha para ninguém. Eu falei, isso aí, isso é que é formação de leitor, o resto é conversa. Não foi a mãe dela, escritora, editora e chatora com a literatura, que disse para ela que o livro que ela tinha pego era do filme. Ela reencontrou a história no livro. E o mais bacana, depois ela foi ver, não sei quanto tempo depois, uma série de TV para infância, de streaming, produzida aqui no Brasil, Os Valentins, escrito pela Cláudia Abreu, pela Flávia Lins e Silva, que ela reconheceu um movimento de uma outra história do Roald Dahl, que é As Bruxas. Ela pegou o livro, pelo título, obviamente, e falou, mãe, olha, isso aqui é dos Valentins, eles também foram transformados em ratos. Eu falei, exatamente, Dora, porque foi inspirado nessa história que você está lendo agora. Isso é incrível. Então, assim, no momento que a gente chega e diz, essa criança não tinha que estar vendo televisão, ela tinha que estar lendo, talvez nós 5 aqui não vamos chegar nesse ponto, mas assim, a gente sabe que são frases recorrentes, né? Pensamentos recorrentes. E nesse momento entra a leitura obrigatória, né? Você vai fazer tal coisa se você tiver lido não sei quantas páginas hoje. E por aí vai. A literatura não é um castigo. A leitura não pode ser um afastamento, uma reclusão, né? A leitura do mundo, a leitura das imagens, a leitura das narrativas textuais, a leitura das narrativas visuais, a ida ao museu, o encontro com o grafite no muro, precisa ser reconhecida nesse entremeio com a literatura. Você saber que uma criança chegou a toda essa compreensão, uma criança que, de fato, não é leitora, não é uma super leitora. Lê, mas não é uma super leitora. Sim, é apaixonada por histórias, o que já acho um salto quântico, porque no momento que chega e diz, essa história aqui que você está criando é quase um livro. Isso é incrível, isso aqui que você escreveu, ou que você criou, que você desenhou, é quase um livro. E aí ela te diz, esse vai ser o meu primeiro livro. Respondendo, Joana, eu acho que a gente precisa ouvir mais, criar realmente esses espaços íntimos de
entre imaginárias, sabe? Que a gente precisa ter esse espaço da escuta aqui. A gente estava conversando com o Tiago aqui. E sim, que a gente precisa desmistificar os nossos medos, sabe? A gente precisa... Onde nascem os monstros? Na gente. Os monstros nascem na gente, né? E cabe a nós dar-lhe os dentes ou não. Eu acho que tem muito jovem que não escrevia e está escrevendo por conta da internet, né? É uma loucura essa coisa das redes sociais, é. Pro lado bom e pro lado ruim, como tudo. Igualzinho o brigadeiro. Incrível, né? Mas não dá para ser sempre, o tempo todo. Não pode ser. Mas eu acho muito bacana pensar que conceitos como a nossa querida Conceição Evaristo, né, da questão da escrevivência, deu um clique na cabeça de tanta gente. É verdade, eu tenho direito de escrever, eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de contar o que é meu. E o que mais, senão a possibilidade de te colocar, o que mais pode te colocar na mão um livro? A mesma coisa com a questão dos jovens, né? Os adolescentes, adolescente, porre, coisa chata. Porra, somos nós que esquecemos que nós fomos adolescentes há 30, 20 anos atrás. Nós é que somos um porre. Por que a gente ficou um porre? Em que momento foi que a gente virou a chave? Qual foi o momento? Até ontem de manhã a gente achava super bacana. Qual foi o momento? Qual foi o momento que a gente esqueceu que como é que você vai conseguir ficar vidrado numa leitura se aquilo ali está te sendo atochado pela garganta, né? Se aquilo ali não diz nada para você. Não é para todo mundo que acha super bacana ler o Curtiço. Não! Não! Em que momento foi que a gente esqueceu que, sei lá, que é tão libertador ter uma capa uma ilustração de capa que falha lá dentro e que a gente quase quer esconder, porque parece que tá todo mundo vendo o que eu estou sentindo, porque eu estou segurando esse livro aqui. Então a gente precisa, eu acho, escutar, enxergar o outro, sem querer catequizar. Literatura não pode ser catequese. Literatura precisa ser um abraço, não é catequese. É tipo, olha o que eu li, é aquela coisa do Bartolomeu, né? Campos de Queiroz. O belo, né? O belo precisa do outro, porque a gente quer compartilhar o belo com o outro. A gente quer dizer, olha, Leonardo, eu vi uma coisa tão bacana, tão linda, que eu queria muito que você visse. Eu li uma coisa tão legal que me tocou de uma forma tão absurdamente incrível, Tiago, que eu queria muito te contar. Precisa ser assim. Precisa ser isso. Precisa ser mobilizador nessa monta. Se não for mobilizador lá dentro, não é mobilizador de coisa nenhuma. Aí a gente, sei lá, a gente brinca de outra coisa. É muito legal, posso pegar um gancho aqui, porque eu acho, Vanessa, que acho que você chegou no ponto, né, que reforça, a gente olha de novo a questão da autoridade, da ponte, e aí a gente começa a poder, talvez, fazer essa leitura essa literatura deve ser o que ela é, de fato, que ela é heterogênea, né? É quase como se a gente estivesse falando sobre o direito à diferença, né? Sobre o direito de sermos diferentes, portanto, lermos coisas diferentes, mas há uma hegemonia, né? A leitura, o passe da letra está na mão, né, de algumas instituições. Talvez o passo da democracia, da democratização da leitura, também passa pela democratização do livro, né? É inegável, a gente está falando de um país onde um livro é caríssimo. Total. É muito caro, porque se a gente tem edições
mais em conta, mas sabe, uma concepção de cesta básica, sabe? As pessoas podiam ter. E cesta básica não me venha que todo mundo tem que ter o mesmo livro, não é isso, pelo amor de Deus, porque né, a contramão do que eu acabei de dizer. É a diferença, é a pessoa poder se formar naquilo que há. Mas como que ela vai conhecer essa diversidade, não é? Uhum. Se ela não é apresentada nos espaços de apresentação, você tem assim esse formato hegemônico de apresentação, é só isso que tem. E talvez também pode ser também que eu esteja sendo um pouco injusto, porque também se a gente olha para nossa situação, não é que há erro dos agentes, né? Eu fui professor e eu senti às vezes que uma certa culpa caía sobre a minha categoria, né? Eu falei assim, o professor, poxa, a gente está fazendo, sabe, das tripas coração para poder fazer alguma coisa acontecer, né? Talvez faltem espaços, né? Estava pensando, Thiago, que essa questão, faltam projetos, faltam iniciativas, faltam fomentos para tudo isso, né? Porque a gente fala, eu digo a gente já agora colocando você junto, de um lugar muito privilegiado, assim, no sentido da gente estar fazendo parte, você encabeçando, né? Iniciativas que partem do pressuposto que essas iniciativas vão ter eco, né? Vão ter eco, vão ser ouvidos. Quantas vezes eu já ouvi professoras dizendo: mas eu tenho 3, 4 que realmente são leitores. Eu falei: caraca, que ótimo! Sensacional! E a pessoa fica te olhando, tipo, oi? Eu falei: verdade, é sensacional. 3, 4, se cada 3, 4 tiver 3, 4 colegas, amigos com quem ele vai partilhar, a gente tem uma comunidade leitora. Isso é maravilhoso. Eu acho muito desafiador, acho o dia a dia muito desafiador. Muito, 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 muito. Eu acho que a gente tem muitas questões, né? Eu componho a atual diretoria da AELIGE, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que é de âmbito nacional. Só que, quando a gente fala de âmbito nacional, parece uma coisa super abrangente. E quando a gente vai pontuando onde nós estamos, quem são os associados, com quem a gente conversa, lá no Norte, lá no Nordeste, no Centro-Oeste, né? Os nomes e os números vão diminuindo, 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 porque a gente não está falando do Sudeste. Então, essa visão de formação, de participação, de atuação, precisa sempre ser ampliada, né? A gente precisa enxergar realmente mais longe, né, Tiago? E por isso é tão desafiador, porque você encontra na biblioteca, eu encontro aqui, encontro com, né, a gente encontra com os nossos pares, né, da escrita, e precisa tão mais, né? Eu fico sempre pensando assim, por exemplo, como escritora, eu fico sempre pensando isso, é preciso fazer tão mais do que a gente faz, né? Aliás, uma coisa que eu descobri vamos ser colegas de editora. Você lançou pela Patois em 24, né? Eu vou lançar meu romance de estreia pela Patois também. Fiquei bem, bem feliz, colega de editora. E a gente, como artista da palavra, né? Se não me engano, é da Yolanda Reis, que ela fala que todos nós nos inventamos pelas palavras. E isso é muito forte. Porque é isso, a diversidade está nos mundos. Mas, como dizem, no princípio era o verbo. Então, nós nos inventamos pelas palavras. E para que a gente tenha eco nisso, a gente precisa fazer pra caramba no dia a dia, para que isso se estenda, assim, porque no dia a dia isso tudo que a gente está falando acontece, nos forma, constitui iniciativas importantes, mas a gente precisa ter eco, né? A gente precisa colocar no rádio, a gente precisa
fazer crescer, para que essa ponte vá se desdobrando. Se existe, Joana, eu acredito muito nisso tudo que eu estou te falando, mas se existe alguma coisa que me angustie, o que me angustia é, sem dúvida nenhuma, essa sede, essa percepção de é preciso fazer mais. Hoje foi incrível, mas é preciso fazer mais amanhã. É preciso fazer mais além do meu bairro, é preciso fazer mais além da minha biblioteca, é preciso fazer mais além da minha associação, sabe? Se tem algo que me angustia, é mais isso, de verdade. Queria lançar uma perguntinha que encontra o início, né? A partir da pergunta do Joel. Vocês falaram da experiência primeira de leitura de vocês, que agora vocês estão desdobrando de várias formas, assim. Eu queria perguntar para vocês da experiência de escrita, de autor, de autora, que é tão importante para vocês e que ressoa em vocês e que move vocês também no trabalho da biblioteca, no trabalho de leitura e de educação, enfim. Esse ano, para mim, ficou muito claro que, vamos de clichê, mas é uma verdade, né? São encontros. O processo de escrita é uma continuidade desse processo de leitura, né? É uma e mesma coisa em lugares distintos. São lugares distintos na ponte, eu acho, né, Vanessa? Mas, ainda assim, eu tenho vivenciado experiências que me garantem uma verdade, né, a máxima, que é um trabalho comunitário, é um trabalho coletivo, eu acho. Não é um trabalho solitário, como dizem que é. Não acredito nisso. E não é depois, quando o leitor vai tomar conhecimento do que foi escrito. Eu digo isso porque, no processo de leitura, eu sou um escritor que tive grandes dificuldades de retomar vamos dizer assim, uma espécie de ritmo de leitura nos últimos anos. E foi esse processo da biblioteca, articulando com outras pessoas, que eu vim retomar um ritmo de leitura. Hoje em dia, eu não consigo ler sozinho, gente, eu confesso aqui. Eu prefiro ler junto, sabe assim? A gente senta em 2, em 3 e lê junto. Para mim isso tem feito muito sentido. Tem feito da leitura algo muito prazeroso. E retomou. Agora sim, eu não fico mais esperando as pessoas, eu vou ter o meu ritmo de leitura. Mas é curioso como a escrita também está nesse lugar, porque quando eu estou trabalhando, eu estou agora com um romance, né, que chama O Chapéu de Festa, e é um romance que eu estou escrevendo um pouco sobre a experiência da periferia, mas tem uma alta carga poética, né, uma experiência de prosa, mas, enfim, a poesia dando os toques. Eu tenho escrito e feito encontros semanais com outras 2 escritoras, a Tarsila de Goiás, a Lilian aqui de São Paulo, e a gente troca, sabe? Em cada encontro, uma pessoa lê um trecho do seu trabalho, a gente comenta junto, e eu venho do teatro, né? E o teatro, ele é muito coletivo, né? Você não faz teatro sozinho, você faz teatro com outros atores, com o diretor, você mostra a cena, alguém já palpita, já muda, e é uma coisa muito viva e muito dinâmica. E estar vivenciando a literatura nesse lugar também é muito bom, sabe? Eu acho que faz da palavra um lugar vivo, faz da leitura algo que faz sentido e se retroalimenta com a escrita. Então, eu fiquei curioso agora, Vanessa, o que é muito parecido? Não, é muito parecido, porque eu ia comentar e depois me escapou essa coisa do artífice, né, dessa coisa do artífice da palavra, assim, que tem tanto a ver, inclusive me lembrei quando eu falei essa coisa de todos nos inventamos pelas palavras, da Yolanda, que tem tanto a ver com essa questão
da palavra dita e do não dito no teatro. Eu vim também do teatro amador. Eu fiz tablado durante muito tempo, digamos que muito tempo. E no teatro amador, quando você vê, você sai do cenário para o figurino, a pessoa só não pode ir para nada técnico, né? Entendi, Thiago, nada que tenha botões, já entendi. Plugs e botões, melhor não. Mas é isso, assim, você sai e você passa por tudo. E você precisa do outro. Você precisa do outro para mexer na perna do não sei o quê, no rudimento do raio que parta. Você precisa, não vai estar ali sozinho. Você pode estar fazendo um monólogo, mas você não está sozinho. E, ao mesmo tempo, no teatro amador, a gente também escreve os esquetes, as peças, né? Tudo em conjunto, assim. A coisa vai crescendo junto. Somos palco e plateia, né? Ao mesmo tempo. E isso é incrível, assim. Eu acho que isso, como escritora, voltando um pouco para a pergunta do Léo, como escritora, eu tenho absoluta certeza que foi a literatura que me fez escritora e a experiência no teatro, sem dúvida nenhuma. Sem a menor dúvida, sabe? A primeira vez que eu vi, eu já roteirizei para cinema, eu já escrevi para TV, e também meu primeiro livro para a infância foi peça antes de ser livro. A primeira vez que eu vi o meu texto ganhando vida na voz de um ator, falei, gente, olha que isso é incrível. Eu não tinha pensado nisso. Olha, minha pontuação saiu tão diferente. E aí você vai vendo que você está escrevendo junto. Isso é tão maravilhoso de falar, pois é, não era nada disso. E esse processo desse livro, por exemplo, Marina Nada Morena, o texto original era muito pequenininho. Ele precisou crescer para virar uma peça, né? Ele tinha pouquíssimo diálogo. Ele hoje é um livro completamente diferente do que ele seria se eu tivesse editado ele antes dele ser peça, né? Então ele ganhou primeiro voz, e foi uma coisa total work in progress, assim, o pessoal ensaiando e eu, peraí, vamos fazer outra cena, mais uma cena, e cresceu em livro. Quando acabou o espetáculo, estava pronto, eu falei, ganhei um livro. E então essa coisa da escrita, da leitura, da dramaturgia, isso tudo para mim veio tudo muito junto. E eu percebo hoje, Léo, respondendo para você, que como leitora lá atrás, com talvez 6, 7 anos de idade, com a minha primeira peça de teatro que eu descobri que vinha de um livro, foi O Menino do Dedo Verde, Maurice Duhon, com ninguém menos do que Oberdan Júnior, criança, de Menino do Dedo de Tistu. Então, isso tudo para mim vem muito junto. A palavra dita, a palavra com gesto, e aí que salta daquele livro, né? Da história que salta do livro e que de alguma forma eu encontro a possibilidade de também escrever. Isso foi incrível. Então, assim, para mim foi uma tríade, assim, e sim, sendo totalmente o já dito, o déjà vu total. Sim, Raquel da Bolsa Amarela me disse que eu podia ser escritora. Disse e diz até hoje. Todas as vezes ela diz, e eu continuo ouvindo, e talvez só por ela eu continue teimando em ser escritora. E sem dúvida nenhuma é a forma com que eu me entendo hoje no mundo, assim. O que eu me enxergo é como uma leitora, escritora, leitora, buscando essas partilhas todas. Ô, Léo, me ocorreu alguma coisa aqui também, talvez, que aí, né, dessa coincidência nossa, né, de escrever para teatro e fazer teatro,
talvez também porque foi uma das minhas experiências primeiras, assim, eu comecei a fazer teatro muito cedo, né, amador, até hoje trabalho com isso, né, então divido minha vida como, né, coordenador de biblioteca comunitária, produtor cultural, escritor, poeta E ator, né, e querido? ator. Porque eu não fui atriz, tá? É. Agora eu estou... Todos têm certeza disso. Não foi. Não, eu continuo ator e agora vou estrear uma peça como dramaturgo e diretor, né? Chama Churrasco Grego, ou Nunca Não É Sobre o Amor. E tem uma coisa de escrever e dirigir depois que até como ator, né? Tem a dramaturgia do ator também, que é preparar algumas peripécias para o leitor, né? Para o espectador, aquele que vê, o público, a plateia que está ali, né? É uma espécie de condução de emoções, condução de pensamentos, né? A gente vem... E eu acho, eu não tinha pensado isso enquanto escritor, mas o teatro me revela que na escrita ocorre o mesmo, talvez com menos recursos, de que quando a gente está do lado de cá, né, proporcionando as imagens, proporcionando a ilusão, a gente está conduzindo o que o outro sente. Não como, porque aí é a história pessoal de cada um, né? Mas conduzindo o que vai ver e mais ou menos tentando apostar em como isso chega, né? Existe técnica para isso, tanto na escrita, quanto na atuação, como numa direção de espetáculo. E eu acho que isso é o máximo, porque talvez agora fazendo o exercício contrário nessa ponte, enquanto leitor, a gente sempre está buscando uma experiência, né? Não é à toa, aí lembrando agora da época em que a gente ia buscar experiências em fitas cassete, na locadora, e hoje a gente lê ali na sinopse dos streamers, né, do Netflix e tais, a gente lê sinopse, né? Você lê o que disseram, porque de alguma forma a gente vai buscar que tipo de experiência a gente quer ter hoje, né? A orelha de um livro fala assim, acho que eu quero pescar essa experiência sobre uma vendedora solitária que está numa loja e observa o mundo. Vou olhar o mundo por essa perspectiva hoje, bora lá, né? E você começa a ler um livro. Então, eu acho que de alguma forma, a gente está falando sobre uma possibilidade de experimentar diversas experiências. Então, enquanto escritor, você vai trabalhar algumas que estão ali mais imediatas, né? Não dá para eu não sou um escritor que escreve tanto. Se eu fosse, né, eu ia trabalhar muitas, ou não tem tempo, na verdade, né? 100 anos assim. Mas enquanto leitor eu também vou buscar sempre experiências que dizem respeito ao meu momento, às vezes para quebrar o momento que eu estou vivendo, porque eu quero vivenciar uma outra coisa. Então, de alguma forma, né, a experiência leitora e a experiência de produzir sensações é algo para a gente sair da gente mesmo, né? E a gente volta à coisa da alteridade, né, a coisa de ouvir, a coisa de vivenciar. O João fez uma pergunta aqui que eu não peguei. Tá aqui, ó. Se o escritor é um manipulador das experiências e emoções do leitor. Tenta, né? Tipo Deus, assim, agora eu vou, só que aí tem o livre-arbítrio, né? Tem a experiência, então é sempre uma experiência, é falho, mas eu acho que sim, de alguma forma, né? A gente faz aquele risco com o dedo ali na terra e deixa a água correr, não sabe se vai vazar, se vai... Mas ela vai pelo caminho que a gente desenhou na areia, né? Às vezes, não. Essa coisa, respondendo um pouquinho a tua pergunta, Joel, essa coisa que eu comentei de quando eu vi o meu texto já não sendo mais meu, né? Isso eu acho que foi muito importante para minha escrita, porque me mostrou até onde a Vanessa vai, até onde a escritora foi. O texto vai muito depois, a história vai lá para frente. A história ganha outras leituras, outras camadas, outras vozes, outros alcances.
que a escritora, muitas vezes a gente tem algumas expectativas em relação ao que a gente produz, né? Que a gente escreve. Claro, tem a expectativa, tem a intenção, tem muitas coisas que envolvem isso, né? Fora o trabalho, fora a emoção, fora aquela musa que nunca aparece quando a gente precisa, foge na noite insone, mas eu acho incrível quando a gente se dá conta do quão longe uma história pode ir e quais encontros, né? Usando a palavra do Tiago, quais encontros em que essas histórias chegam, né? Uma coisa que eu acho que eu também ganhei com o teatro, e isso lá na adolescência com o teatro amador, foi a coisa de escrever e ler em voz alta. E aí, mesmo que seja só para mim, né? E claro que quando eu acho muito sensacional, eu quero contar para alguém. E falo, o que você acha disso? Né? E aqui em casa é uma casa de escritoras, então vira um caos, assim, o que você acha disso é uma frase recorrente por aqui. Pensei em tal coisa, você não dormiu? Não, escrevi isso, escrevi aquilo, escrevi um capítulo, escrevi 3 páginas. Mas essa coisa de ler em voz alta depois que você escreve, no processo da escrita, eu acho que ganha um corpo o texto, sabe? De você dizer assim, esse personagem não ia dizer isso. Ele não ia sacar dessa forma. Isso aqui tá, sei lá, tá prepotente, tá arrogante, não tem nada a ver com a linha do que eu tava dizendo, sei lá, qualquer coisa, né? Isso destoou totalmente da narrativa e por aí vai. Eu não consigo criar ou imaginar que seja alguma coisa que a gente tenha outras camadas, sabe? Tem que eu possa enxergar isso em 3D, de alguma forma. Acho que essa coisa da leitura e da escrita estão ali bem juntinho. Foi muito incrível ouvir vocês dois, não é? A fala de um conversando com a fala de outro, né? Em tom, em sentido, em conteúdo, complementar, em diferença também, não é? Foi muito incrível poder estar aqui e dividir esse espaço de tempo com vocês, né? Queria agradecer ao Joel, né, por possibilitar esse encontro, a Joana também, né? E queria passar a palavra final para vocês, Vanessa e Tiago, né? Muito obrigado a vocês. Eu queria agradecer esse trio que nos deixou tão à vontade, né, Tiago? A Joana, o Joel, o Leonardo, que foram companhias deliciosas para esse bate-papo, para essa conversa. Lembrar vocês que vocês podem chamar sempre nós dois, né, Tiago? Podem sempre chamar nós dois, para quando vocês quiserem falar sem parar, tá ótimo. E agradecer, de verdade, foi uma delícia. Tenho absoluta certeza que a gente segue junto para os tempos incertos. O que tem de tempo incerto, nós somos certamente juntos nos tempos incertos. Um beijo grande. Obrigada. Bom, gente, agradeço muito o convite. Foi muito, muito bom partilhar esse momento com a Vanessa. Joel, Joana, Léo, muito obrigado pelo espaço de reflexão e pensamento. E vou terminar aqui mais ou menos com a minha impressão do que foi isso aqui, né? Foi um espaço de ler e ouvir. Então eu vou ler um trechinho de um poema aqui, que eu estava trabalhando inclusive antes da gente começar, e talvez ele diga um pouco sobre a ponte que é, né? Essa coisa afetuosa e carinhosa que é a leitura. Eu escrevo esse poema com mãos que se parecem um pouco com as mãos que construíram Brasília, Coabes, rodovias. Escrevo sobre tudo isso, mas não consigo escrever sobre o amor. Digo, no final das contas, que é um poema sobre os vencidos e os vencedores. Mas no fim, todos os poemas são poemas de amor.
Nosso muito obrigado, Vanessa e Thiago. Foi um privilégio mergulhar com vocês nessas memórias, nessas experiências, em todo o poder transformador que a leitura carrega. Foi de verdade muito especial. E nosso agradecimento, é claro, vai também para você que embarcou nessa jornada conosco, episódio após episódio. Tenho certeza de que a sua escuta é o que dá sentido a tudo isso. E agora preparem-se, porque vamos fazer uma pausa nas próximas semanas, mas não é uma despedida, é um respiro para prepararmos uma nova série para vocês. E o que vem por aí vai desafiar tudo o que você espera de um podcast. Vai ser um tema que vai nos levar a um lugar totalmente inesperado. Por isso, não perca o que vem por aí, clique no sininho, ative as notificações ou siga o Conexões Inerentes no Instagram. Assim você será o primeiro a saber quando essa nova série começar. Então é isso, pessoal. Novamente, obrigado pela escuta. Fiquem bem, guardem as histórias no coração e deixem que elas ecoem por aí. A gente volta em breve com muito mais para compartilhar. Um grande abraço, valeu!